Então nós precisamos falar um pouco mais abrangente sobre aqueles assuntos que nós falamos aqui. Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 29. Aliás, versículo 23, vamos estender até o versículo 29. É o texto que nós estamos usando aqui para embasar, né, esse assunto. Todos acharam? Mateus 7. Texto muito conhecido, né? A partir do 24, na verdade. Diz assim a palavra do Senhor, inerrante: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Amém? Glória a Deus. A grande autoridade de Jesus, ao ensinar diferente dos religiosos da época, os escribas, os fariseus, é que ele praticava, ele vivia aquilo que ele pregava. E Jesus está ensinando aqui, né, só vou recapitular a introdução, duas classes de pessoas ele está falando. Jesus elencou aqui, através de uma metáfora, né, de uma parábola, que é uma linguagem didática muito utilizada por ele, e ela também é muito eficaz, sobre duas classes de pessoas. E ele está falando sobre casa. Casa envolve muita coisa, envolve família, casamento. A própria palavra casamento, os irmãos já entenderam, eu já expliquei, mas vou ratificar, significa ser recebido em casa. Quando a noiva está desposada, está noiva, né? Pois quando ela casa, ela é recebida em casa pelo esposo. Então, Jesus, isso também pode representar a nossa vida espiritual. Jesus, o maior de todos os mestres, ele está trazendo um ensinamento muito profundo aqui, e ele nos dá um parecer aqui, irmãos, isso aqui é muito importante, que o que nos dá a capacidade de mantermos a nossa casa, seja casamento, seja vida espiritual, seja família, de pé, solidamente, não é o conhecimento que nós temos das Escrituras, não é os cursos de teologia que nós fazemos, não é os cursos na faculdade ou na universidade ou na academia secular, mas praticar o que está aqui nas Escrituras. Quando nós aprendemos a lição, por isso que eu falei, né, no início, agora há pouco, quero repetir, na escola dos homens, nós temos que aprender para poder depois fazer a prova. Na escola de Deus, nós temos que passar pelas provas para depois a gente tirar o diploma, aprender e tirar o diploma. Então os irmãos observem aqui, Jesus está falando de duas classes, uma classe de pessoas que era insensata, porque construiu sobre a areia, e a areia não tem sustentabilidade, né, ou sustentação, e a outra construiu sobre a rocha. Então ele assemelhou essas duas classes com uma classe que pratica a palavra e a outra que não pratica. Então eu acredito que está muito claro, né, para se entender isso. E eu elenquei 10 conselhos, partindo de um pressuposto que essa casa,
é a nossa vida conjugal, casamento, a vida em comum, eu elenquei 10 conselhos para um casamento sólido e feliz. Ninguém é obrigado a seguir. Tem até uma frase aí fora, um jargão, que se conselho fosse bom, se vendia, não dava. Mas a Bíblia não tem esse pensamento. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, irmãos, vamos acompanhar comigo. Eu vou falar a partir do... Eu parei na outra semana, no 5º conselho, que mostra para nós, à luz da Bíblia, nós temos que liberar perdão. Isso é imprescindível para o cristão. Alguém pode fazer o que ele fizer para nós, nós podemos nem andar com essa pessoa, nem ter vida em comum com eles, mas há um mandamento que não tem nada a ver com sentimento, é uma ordem de Jesus que nós temos que perdoar. Isso daqui, se alguém não consegue fazer isso, ele precisa ser tratado e precisa rever conceitos a respeito do que é cristianismo. Então, isso aqui já ficou bem. A própria palavra perdoa, vocês já perceberam que a palavra perdão, ela é o aumentativo, o superlativo de perdoa, que vem da palavra perder. Eu tenho que perder alguma coisa para eu poder perdoar alguém. E Jesus ensinou que no reino de Deus, eu tenho que perder para ganhar. No mundo dos homens, não. Eu tenho que ganhar para poder ganhar. No mundo do reino de Deus, está invertido, eu tenho que perder para ganhar. Eu vou partir aqui para o 6º conselho. Para isso, vamos ler um texto aqui bem conhecido, que está em Provérbios 5, versículo... Vamos ler do verso 15 ao 19. Vamos projetar ali para a gente poder ler. Todos ler? Provérbios 5, do 15 ao 19. Vou recapitular algumas coisas que eu falei aqui a semana passada, mas é necessário. Bebe a água da tua própria cisterna, ou poço, né? E das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, a tua fonte, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça ou cervo, amorosa e graciosa, cabra montesa, sacia-se os teus seios em todo o tempo, e pelo teu amor se encantado perpetuamente. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é um texto erótico. Não se assustem, porque a Bíblia, ela tem ensinamento para todas as áreas. O erotismo, ele é um conjunto de impulsos que acaba por nos impelir ao ato sexual. Alguém pode pensar, pastor Mauro, você vai falar de sexo na igreja? Claro que eu preciso falar, porque a Bíblia me orienta a isso. Se eu não falo aqui, as redes sociais estão cheias de informações sobre isso de modo deturpado. Se as crianças não tiverem um acompanhamento, forem instruídas desde a sua meninice, depois na adolescência, eles terão problemas porque eles vão aprender de modo deturpado. Porque o homem caído deturpou o sexo. O sexo é uma das maiores bênçãos e presentes que Deus deu para o homem. Ok? Então, irmãos, o 6º conselho é esse. Invista tempo na relação, sobretudo na relação íntima, na intimidade. Porque o casamento, ele não vai ficar de pé, ele não vai permanecer se não tiver uma relação saudável sexual. Pode até se viver junto, né? Como pessoas, amigos, outros muito tempo junto, que dormem em camas separadas, ou como irmãos, mas o sexo é algo que Deus deu para o homem. Não só para a prossecção da raça, para a continuação, para a procriação, mas para prazer do ser humano. É uma necessidade orgânica. Até porque Deus não iria fazer o órgão genital repleto de terminações nervosas se ele não tivesse um objetivo para isso. Nós somos criados com objetivo. Nós não somos robôs que foram feitos em séries. Nós somos indivíduos. Mas Deus, ele cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Então,
Vamos ler mais um texto aqui. Não, antes, porém, quero só explicar uma coisa aqui. Ele está falando de cisterna. Água da cisterna, ele está falando aqui de orgasmo. Água da cisterna. Sexo. Não pode ser compartilhado lá fora. Tem pessoas que têm um conceito de que o sexo é sujo. Mas o sexo não é sujo. Ele se torna sujo fora do vínculo e do compromisso do casamento. Certo pensador, ele diz que o adultério faz com que um rio de águas cristalinas se transforme em esgoto. Então o sexo não é sujo. Muitas pessoas pensam, falar em sexo, ele é algo que tem uma predominância e um impulso muito grande na mente do ser humano. Porque o sexo, os problemas que envolvem a questão sexual, ela pode fazer, já gerou muitos problemas, inclusive até assassinatos, discórdias, uma série de coisas. Então, quando ele fala da cisterna, a fonte, e a fonte precisa ela precisa ser a fonte certa, porque quando um homem e uma mulher eles estão no ato conjugal, eles se tornam uma pessoa só, uma personalidade só. E é isso que Deus, esse é o plano original de Deus para a família nuclear monogâmica. Eu ensinei aqui a semana passada e vou repetir. Um dos maiores mistérios da Santíssima Trindade, que é a doutrina da Trindade, as três pessoas da divindade, é uma outra doutrina inerente chamada pericorese, que é uma interação, não tem nada a ver com sexo, mas é uma interação que existiu num tempo muito remoto, muito antes da criação, entre as três pessoas da Trindade, e em Provérbios 8 diz, a sabedoria lá, ela representa Jesus, e ele diz assim: antes que Jeová formasse os cosmos, eu estava com ele, eu era o seu aluno, e ele já me possuía. Possuir significa entrar dentro. Não tem nada a ver com sexo na questão da Trindade. Mas como havia essa interação para se formar o espírito do ser humano, é preciso que o homem entre na mulher, isso aqui não estou falando não uma novidade, para que possa se formar uma nova vida. Ok? Isso aqui é um princípio que Deus estabeleceu e que nós precisamos entender. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês, mais um texto agora, Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã, porque esse é o teu quinhão nesta vida e do teu trabalho que tu faz debaixo do sol. A expressão debaixo do sol em Eclesiastes, ela representa as coisas seculares aqui, as coisas do mundo. A expressão debaixo do céu representa as coisas espirituais. O que ele está falando ali é de orgasmo também. É exatamente o que ele está falando ali. Com a mulher da tua mocidade. A mulher da nossa mocidade não é a mulher jovem. É jovem para aqueles que conheceram ela agora e também são jovens. É a mulher que ficou conosco durante todo o tempo da nossa caminhada, que foi encontrada na mocidade. E a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra uma boa coisa. O problema é que hoje, na medida que as esposas vão ficando um pouco mais velhas, né, vão sendo trocadas por outras. Isso vale também na vice-versa, né? Mas a mulher da mocidade é a mulher que Deus dá para o homem, que ele deve viver com ela até o último dia da sua vida, porque o casamento, à luz da palavra de Deus, é indissolúvel. Por isso que ele precisa pensar muito antes dele casar. E alguém pode pensar, mas meu casamento não tem jeito. Meu casamento ele já faliu. Sempre tem jeito. Quando Jesus está no casamento, quando Jesus é convidado para o casamento, ainda que acabou a alegria, que na Bíblia se tipifica, é o vinho que tipifica a alegria, Jesus pode trazer essa alegria de volta. Porque Jesus tem solução para tudo. E ele pode transformar o mais vil pecador numa nova criatura, e ele pode fazer com que aquela pessoa tão problemática seja um servo seu, um profeta, alguém que prega a sua palavra e que tem uma vida nova. Eu acredito literalmente, piamente no que eu estou falando aqui. Eu só prego aquilo que eu acredito. Então, irmãos, isso é sério. A água da cisterna precisa ser consumida, né? Mas não pode ser derramada pelas ruas. Todavia,
se ela não for consumida em casa, ela vai para a rua. Ela é derramada na rua. Isso daqui é igual 2 e 2 é 4, viu? Não tenho dúvida disso, e a Bíblia ela mostra isso. O problema é que nós estamos vivendo uma época que a indústria do sexo, ela banalizou de tal maneira o sexo, porque ela rende bilhões e bilhões, né? Prostituição, todas essas questões aí, casas de swing, troca de casais, em todo mundo, né? E isso se chama sexolatria, idolatria pelo sexo. Então, isso rende muito dinheiro, né? Sem falar da ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, e erotização da criança, começar a ensinar a criança, não instruir a criança, isso é necessário, mas começar, um dia eu estava vendo uma mulher, uma sexóloga, dizendo que os pais devem começar a masturbar as crianças, desde pequena, porque a criança precisa entender isso daí e precisa desenvolver. Isso é uma aberração, né? Isso é uma aberração que vem diretamente lá do inferno. E nós, como cristãos e igreja, não podemos... Uma coisa é quando, por exemplo, uma criança do sexo masculino, ela tem problema de fimose, né? Então, os médicos, eles orientam o seguinte: se é muito... O prepúcio do órgão genital daquela criança é muito colado, para fazer massagem para que aquilo se solte, para que não precise fazer cirurgia. É isso que os médicos orientam. Mas isso não significa masturbar a criança, né? Isso é uma aberração. Bom, vamos caminhar. E outro, sim, precisa falar sobre esse assunto em casa. Na minha casa, irmãos, eu tenho 2 filhas mulheres e tenho a minha esposa. Nós falamos sobre qualquer assunto que vocês imaginarem. Qualquer tipo de assunto, dentro do respeito. Se passar do limite, eu corrijo. Elas sabem disso. Passou do limite, eu corrijo. Mas nós falamos de qualquer tipo de assunto porque nós falamos à luz da palavra de Deus. Quando eu percebo que está tendo algum exagero, eu já corrijo. Porque se não for falado dentro de casa e na igreja, vai ser falado lá fora. E aí vai ficar pior, né? Então, meu pai ele dizia para mim assim: não precisa nada disso daí, dessas coisas. Eu nunca aprendi nada e eu nunca me ensinaram nada e eu aprendi a fazer. Mas isso era o conceito equivocado da geração, dessa geração, né? Do meu pai e de outros. O sexo, irmãos, também ele é preciso entender. Eu estou falando isso aqui sintetizado, né? No Encontro de Casais a gente fala muito mais que o sexo ele não pode ser egoísta. Ele é algo para ser compartilhado. Por isso que quando o homem e a mulher estão no ato conjugal, como eu disse, envolve o mundo espiritual. Eles se tornam uma pessoa só. Se tornam uma só carne. Isso significa uma só personalidade, uma só pessoa. Deus, ao criar o homem, ele criou a mulher no mesmo dia dentro do homem. Ele formou a mulher depois, mas a mulher já existia dentro do homem. Como Jesus é um mistério que existia dentro de Deus, a igreja é o mistério que estava dentro de Jesus, a mulher era o mistério que estava dentro do homem. Então a mulher pode dizer: o homem só nasce porque nasce de nós, mas a mulher só existiu porque estava dentro do homem. Então é isso daí, né? A mulher também ela tem um dom que o homem não tem, é o dom de ser mãe, a capacidade de dar à luz. Isso traz para ela um benefício, porque ela tem mais capacidade emocional de desenvolver o ato amoroso, né? Pelo fato de que ela tem o dom de ser mãe. Vamos ler um texto, que o sexo não pode ser egoísta. Cantares 2:4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Quem está falando isso daí é a Sunamita, ou melhor, a Sulamita. Essa mulher era noiva, depois se tornou esposa de Salomão. Esse lugar que ele está falando, sala do banquete, o palácio do rei, ele era composto de 3 câmaras principais. A primeira era onde ficavam as armas do rei. As armas do rei, antecâmara ou antessala.
Depois tinha a sala do trono. No palácio era um complexo muito grande, mas essas 3 eram principais. E a terceira, atrás da sala do trono, é chamada de recâmara. É onde ficava uma adega e é onde ficava o quarto do rei. Onde ele levava a mulher que ele amava lá para o ato sexual. E ali tinha uma adega. Ele não foi sozinho lá. Ele levou ela. O sexo não pode ser egoísta. Ele tem que ser compartilhado. E quando, no momento do ato sexual, o homem, nessa unidade, ele acaba se tornando uma só carne, ele se torna uma unidade física, uma unidade emocional e uma unidade espiritual. Então os irmãos já imaginou quem se deita com uma prostituta? Ele se torna uma só carne com uma prostituta. Não é? Por isso que lá no livro de Oséias, do profeta Oséias, que é um dos livros menos falados e mais profundos, a Bíblia vai falar várias vezes sobre demônios que agem no momento do ato sexual. Eles agem, eles trabalham na mente do ser humano nesse momento. E outro sim, o sexo também, ele também foi feito para procriação, né? Então é um dos melhores presentes mesmo. O sexo para o homem, ele satisfaz o instinto do homem. Porque o homem pensa em sexo pelo menos 6 horas por dia. Pelo menos. Agora, o sexo para a mulher satisfaz o seu senso de feminilidade. Quanto mais ela ficar segura no ato sexual, mais ela vai perceber que o marido a ama. Mais vai perceber. E não tem ninguém no mundo que pode dizer assim, eu não gosto de sexo. Tem as pessoas que são frígidas, mas tem tratamento. Isso é doença. Precisa ser tratado. Porque o sexo é algo natural, né? Ninguém pode dizer, eu não gosto de sexo. Então, para a mulher, quando ela tem o ato sexual, ela se sente segura. Ela satisfaz a sua feminilidade. Vamos ler mais um texto. Cantares 7, versos 7 e 8. Cantares é um livro erótico. Hein? Olha como diz a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre qualquer assunto. Essa tua estatura é semelhante à palmeira, os teus seios aos cachos de uvas. Disse eu, Salomão que está falando, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, então sejam os teus seios como os cachos da vide, e o cheiro do teu fôlego como as maçãs. Significa 2 coisas. Olha o que ele está dizendo sobre os seios da mulher dele. Cacho de uva, não precisa explicar, vocês são inteligentes, né? E o cheiro das maçãs, ele está dizendo que ela tem bom hálito. Isso fala de higiene, antes do ato sexual, escovar os dentes, né? Tudo isso. Olha como que a Bíblia é detalhista. Pois bem, irmãos. Então, existe muitas coisas sobre o sexo que a gente poderia falar aqui, né? Mas eu estou só sintetizando que nós possamos estudar sobre essa área. Não é vivenciar o que os nossos pais e os nossos avós viveram no passado e que eles pensavam que era correto, não é? Porque os nossos pais e avós têm muita coisa boa para nos ensinar, mas eles também erraram em muitas áreas. Então que nós possamos estudar sobre esse assunto. Esse é um assunto que requer estudo. Amém, meus irmãos? 7º conselho. Aqui eu quero demorar um pouco mais. Abra os olhos para os inimigos do seu casamento. Ou em outras palavras, fica esperto, né? Existem muitos inimigos, irmãos, no nosso casamento. O diabo, como ele é muito astuto, ele tem utilizado todas as ferramentas e métodos possíveis para poder dinamitar o casamento, os alicerces do relacionamento. Observe o texto que nós lemos em Mateus 7, da casa. Ela foi atacada no alicerce, porque vieram os rios, a inundação, a chuva, telhado, e os ventos, as paredes.
ela foi atacada num todo. É o que ele faz. Porque o projeto do diabo é destruir a sua família e a minha. Porque se ele destruir a família, acabou as instituições, acabou a igreja. Porque todas as instituições estão fundamentadas na igreja. Ou melhor, na família, que é a célula máter da sociedade, né? Então, o que é que nós estamos percebendo nos últimos dias? Que existem muitas avalanches, chuvas torrenciais, que estão tentando envelopar, né, os casamentos, trazendo conflitos, problemas, sem fim, que não terminam nunca nos relacionamentos, né? E isso pode ser um conjunto de pequenos problemas que vão se avolumando, e de repente se torna uma bola de neve, e não tem como consertar mais. Vamos ler um texto. Cantares 7. Ou melhor, Cantares 2, do 11 ao 15. Vamos ler com bastante atenção. Cantares 2, do 11 ao 15. Pois eis que já passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Observe, mudou a estação ali. Passou o inverno. Nós não vamos encontrar na Bíblia, a não ser que eu esteja muito enganado, a palavra outono e a palavra primavera. Porque não há na Bíblia esse ensinamento, mas essa nomenclatura. Mas vai aparecer a palavra verão e inverno. Só que o conceito de primavera e outono está na Bíblia. Como não existe a palavra trindade, mas o conceito está. Então ali passou a chuva e o inverno. Olha que mudou, passou o inverno, porque o inverno é o tempo sombrio, o tempo de solidão, né, de escassez. Mudou, olha lá, mudou. Pode passar. Percebemos então que mudou a estação. Aparecem as flores. Que estação que tem flores? Primavera. Então o conceito está ali. Na terra. Já chegou o tempo de cantarem as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Essa rolinha aí, essa é um tipo de pombinha, que ela representa o Espírito Santo. Vamos lá. Aparecem as flores. Já chegou o tempo de cantarem as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos. Olha aí os frutos. As vides, as plantações de uvas estão em flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha. Essa palavra pomba é a palavra ioná, né, do hebraico. Que andas pelas fendas das rochas, no oculto das ladeiras, esconderijo do Altíssimo. Mostra-me o teu semblante-me. Faz-me ouvir a tua voz, louvor a ele, a Deus, né? Mas aqui é um diálogo também de Salomão. Porque a tua voz é doce e o teu semblante é formoso. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Plantação de uva. Quando a gente olha para o capítulo 5 de Isaías, lá ensina como se fazia nos tempos bíblicos uma plantação de uva. Eles escolhiam um lugar, principalmente se fosse mais no alto. Ali eles edificavam uma torre para observação. Eles colocavam uma cepe, que é uma cerca viva, que tipifica os anjos, para proteger a nossa casa e a nossa vida espiritual. E eles faziam um lagar, que é aquele lugar onde pisa a uva, para fazer o vinho. Vocês já viram, por acaso, raposa comer uva? Mas a raposa bebe água, não bebe? Ela não ia lá para comer a uva. E ela ia cavucando na cerca, que é a proteção, aquelas cercas vivas, sabe? Até ela conseguir entrar. E quando ela entrava, ela ia bebendo água. Bebendo água. Na medida que ela ia bebendo a água, essa água ia acabando, porque não tem abundância de água no deserto, lá em Israel. E aí a plantação ficava com escassez de água e ela tendia a morrer. Então, irmãos, observe que ele fala raposas, raposinhas. As raposinhas representam os pequenos problemas que nós não corrigimos. Por quê?
Eu expliquei aqui a semana passada, se eu fizer um pequeno corte no pé, na mão, qualquer lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou lavar, às vezes passo um pouquinho de álcool e não vou ao médico. E isso pode fazer com que depois se infeccione e acaba gerando uma grande infecção e tem pessoas que acabam até morrendo por isso. Quando alguém tem um corte grande, é mais fácil, é mais doloroso, mas é mais fácil porque ele vai ao médico. Chega lá, o médico vai limpar aquele lugar, aquele corte, vai suturar, vai dar ponto, passar um antibiótico e aí o risco de infecção vai cair muito. Tratou o problema, mas o pequeno corte não. Os pequenos problemas nós temos uma tendência de deixar e ele vai se avolumando e ele vai crescendo. Daqui a pouco, como as raposinhas, ele vai devastar, vai tornar tão grande um conjunto de fatores, multifatorial, né? Tão grande, um volume tão grande que ele vai destruir a vinha, vai destruir o nosso relacionamento conjugal. Por isso que nós temos que atentar para essas raposas, essas raposinhas. O problema grande tem que ser tratado, mas os pequenos também, olhar com cuidado, né? Vigilância. Eu vou elencar alguns problemas aqui, tem muito mais, mas eu vou elencar alguns aqui, que são, vamos comparar com raposinhas. Vou começar falando de um muito conhecido, internet, redes sociais. Redes sociais. Nós estamos vivendo, eu não vou dizer o ápice das redes sociais, porque a tendência é que se desenvolva cada vez mais, né? Tem até uma internet aí proibida, né? O Danilo sabe, conhece sobre esse assunto melhor que qualquer um aqui, é chamada Deep Web, né? Que é uma internet que nem todos têm acesso, onde se vende tudo que vocês pensar tem lá. Tráfico de órgãos, viu? Tráfico de pessoas, tráfico de armas, todo tipo de armas, né? Com exceção das armas nucleares, que já são mais complicadas de ter acesso. Todo tipo de mazela está nessa Deep Web. Ensinando, vídeos ensinando como entrar em escolas, em lugares para matar pessoas. As pessoas que entram nas escolas, esses terroristas, eles frequentam constantemente a Deep Web, né? Agora, nós temos acesso à internet. E existem vários inimigos, irmãos, na internet, raposinhas, que nós temos que tomar muito cuidado ao navegar lá, para não afundar a nossa embarcação, né? Quanto tempo nós passamos nas redes sociais? Quanto tempo? Nós temos tempos, temos tido regra para isso? Existe doença, né? Está comprovado que existe uma doença cibernética e se a pessoa ficar sem celular, sem internet, ela entra em pânico. Isso precisa ser tratado, pessoa assim. É um tipo de doença, comparado às pessoas que são dependentes químicos. Nós temos tirado, irmãos, tempo para o nosso devocional com Deus, para estar na presença do Senhor, orar, jejuar, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Na hora do almoço, do jantar, tem espaço para diálogo? Tem espaço? Às vezes, né, eu já falei aqui para os irmãos, tem vezes que eu preciso em casa lá dar um grito, né? Vamos parar um pouco, vamos conversar. Isso parece que é tão automático, né, que às vezes até a gente está ali conversando, de repente está aqui, ó, com o celular. É mais perigosa do que as drogas. Nós temos alimentado o nosso relacionamento, irmãos. Como está lá o relacionamento na sua casa? Serve para mim também, né? Nós podemos às vezes estar muito conectados por fora, mas desconectados por dentro. Isso pode acontecer, né? E acontece muito. A internet, na verdade, já existem pesquisas feitas por sociólogos, antropólogos, pessoas que estudam o ser humano, psicólogos, que a internet é um dos fatores que mais tem causado separação. Eu falei aqui a semana passada, né? Eu acredito que isso aí deve ser uma ilustração, mas conta essa história de um cidadão
chegou em casa à tarde, à noite, né, de trabalho, e a mulher estava aguardando ele para o jantar. E aí ela disse assim: ó, tá tudo preparado aqui para o jantar. Você me ama? Aí ele falou: claro que eu te amo. Então prova para mim. Ele falou: prova agora, o que você quer que eu faça? E ela falou assim: luta com o leão então. E aí ele falou assim: mas não tem outra coisa? Eu vou morrer se eu lutar com o leão. E aí ela falou assim: deixa eu ver seu WhatsApp. Ele falou: onde está o leão? Cadê o leão? Vou matar ele. Irmãos, vou falar para vocês, nós estamos vivendo um período hoje, né, de casamentos, que as pessoas, cada um tem sua senha de celular, cada um tem sua senha de internet, cada um tem sua senha de banco, cada um tem seu carro, e isso não tem problema ter o carro, mas um não pode dirigir o carro do outro. Casais liberais, né? Casais que eles vivem uma vida assim, que eles chamam independente. Independente. Então, isso tem também se instalado na igreja. Nas redes sociais existem muitas coisas fúteis, mas as pessoas gostam, né? É como uma faca. Por exemplo, na internet tem coisas boas. Uma faca, ela é útil na cozinha para outras coisas, mas ela pode matar uma pessoa. Não é assim as redes sociais? Seu cônjuge tem acesso às suas senhas, às suas redes sociais? Tem gente que fala assim: não, mas eu já aconselhei um casal uma vez, não é aqui não, viu? Que ele falou para mim, a mulher falou para mim: não, é que eu quero ter privacidade, pastor. Quem quer ter privacidade não casa, fica sozinho. A realidade é essa. Se eu quero ter privacidade, não quero dar satisfação na minha casa, não quero falar algo para o meu cônjuge, eu devo ficar sozinho. Não posso casar, porque casamento é para ser compartilhado. Casamento é para ser vivenciado mutuamente, como uma só carne, em todos os aspectos, né? O limite, irmãos, que nós temos ao teclar a internet, ao teclar, ligar o controle remoto, ao conversar com alguém na rua, longe do nosso cônjuge, o limite é a grande prova de amor. Sabiam? A maior prova de amor que nós podemos dar para o nosso companheiro, companheira, é o limite. Quando nós temos limite. Vamos dar uma lida num texto? Salmo 101, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 101 e o verso 3. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos, ou abominável, né? Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Na verdade, acho que apegará, né? Deve ser apegará. Perceberam o que o salmista está dizendo? Que ele não vai colocar coisa abominável diante dos olhos dele, né? Porque a concupiscência dos olhos pode levar a pessoa à queda. É a concupiscência, o desejo exacerbado de olhar alguma coisa, né? Apetite desordenado. A palavra pornografia, ela vem de porneia. Isso significa ser gravado ou impresso com coisas ilícitas. Você já viu um papel quando ele é impresso nele? Silcado, impresso, e fica gravado aquilo ali. Rotulado. Pornografia é isso. Tem pessoas viciadas em pornografia. Ele não consegue viver sem. Então, irmãos, primeira coisa, vamos vigiar. Não se expor nas redes sociais, né? Freneticamente nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Tem pessoas que tudo que ele faz, ele coloca nas redes sociais. Coisas íntimas. E eu estava ouvindo um especialista falando: cuidado com o seu filho. Não exponha a criança em redes sociais. Não exponha a sua criança, porque os pedófilos estão de olho nas redes sociais.
e eles são astutos. Eles sabem como fazer, né? Como trabalhar. Bom, segunda raposinha que eu quero elencar aqui. Já estou indo para o fim. Ciúmes. O ciúmes moderado, ele é até salutar para o casamento. Se trata de um zelo, né? Zelo. Quando a Bíblia fala de ciúmes de Deus em relação ao seu povo, a igreja e a nação de Israel, ele está falando de zelo que Deus tem. Então, se o ciúme for doentio, ele é letal. Vamos ler um texto. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, nem se ensoberbece. Não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tá bom até aqui. Quando alguém ama, você já viu pessoas que está sendo preso por um crime e ele diz assim: eu matei porque eu amo. Ora, isso não é amor, isso é paixão. E paixão é um sentimento perigoso que envolve ciúmes exacerbado, além da conta. O ciúmes, como eu disse, se ele tiver limite, ele é até salutar, zelo, né? Ter zelo por quem você ama. Agora, quando ele passa do limite, ele é perigoso. É um ato é um sentimento egoísta. O amor não se ensoberbece. O amor, né, não folga com injustiça. Então, irmãos, tomar cuidado, né? Quem desconfia demais do outro, pode ser que esteja devendo alguma coisa. Quem analisa, por exemplo, você já percebeu uma coisa? Você já trabalhou com alguém que ele desconfia até da sua sombra? Ele fica de olho em você. Você está trabalhando, ele fica de olho. Ele tem medo de você roubar ele. É porque ele está te analisando segundo o seu próprio caráter. Sabiam disso? Quem tem muita desconfiança se o outro rouba, é porque provavelmente ele já tenha roubado também. Porque ele está analisando o outro conforme o caráter dele. Então é necessário ter muito cuidado com isso. O ciúme pode desencadear muitos outros delitos graves. Isso a Bíblia está repleta de coisas. Brigas, agressões e até assassinatos, né? De vez em quando você vê crimes passionais aí. Passion, né? Passion, paixão, uma palavra que vem do latim, né? Passion, paixão, que gerou aquele crime. Os crimes passionais, eles geram uma ira tão grande que as pessoas que vão tirar a vida do outro, que é um crime passional, os especialistas, os peritos, eles já sabem. Porque os tiros ou as facadas geralmente atingem o rosto ou a região genital. Tamanha a ira que isso provoca. Então o especialista, ele olha lá, o perito, quando ele chega e ele olha, ele vai tirar foto e analisar o cadáver, ele já vai falar, crime passional isso daqui. É sério, irmãos. Cuidado com ciúmes exacerbado. Terceira raposinha. Infidelidade é um grande problema. Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, presta bem atenção no que eu vou falar. Não existe amizade entre homem e mulher casado. Estou dizendo amizade fora lá. Por exemplo, eu sou casado. Não existe amizade minha com outra mulher. Eu não posso ter amizade com outra mulher. Eu posso ter cordialidade com alguém. Cordialidade. Eu posso conversar, eu posso conhecer alguém. Eu posso ter um convívio normal. A amizade entre homem e mulher casado com outra pessoa, com um terceiro, isso não existe. Isso vai trazer problema. É raposinha. Uma hora ou outra a casa vai cair. Ok? Então, irmãos, isso é muito sério. Infidelidade conjugal traz problemas no âmbito espiritual. Como eu disse, uma pessoa, quando ele se deita com uma prostituta, ele está se tornando uma só carne com ela. Uma só carne. É muito sério.
É aquele texto que nós lemos lá, né? Você sabia que a palavra adultério, ela aparece 15 vezes no Antigo Testamento e 18 vezes no Novo Testamento, trazendo uma reflexão, uma admoestação da seriedade que é isso? Tamanho os problemas e os efeitos colaterais que vai gerar quando acontece uma infidelidade conjugal. É muito sério. O verdadeiro homem, ele deve ser fiel, né? A mesma mulher o resto da sua vida. E vice-versa. Porque a sociedade caída aí fora, não. Eles têm um conceito seguinte: a fila anda. Né? A fila anda. Fidelidade para eles, isso não existe. Temos que tomar muito cuidado com esse câncer. Vamos ler um texto. Provérbios 5, verso 3 e verso 14. Já vamos daqui a pouquinho já parar. Provérbios 5, 3, depois verso 14. Observe o que a palavra de Deus nos diz. Porque os lábios da mulher silenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. É o 14, acho que é o 14. Quase cheguei à ruína completa no meio da congregação e da assembleia. Perceberam? Ele foi exposto no meio da igreja, da congregação. Da assembleia significa a reunião de pessoas, com pessoas congregadas. Todo esse texto aí, Provérbios tem muito pouco contexto, mas aqui tem a importância do assunto. Ó. Aqui tem um contexto grande sobre isso. Porque é muito perigoso. Quase cheguei à ruína completa. E tem um outro texto também, Provérbios, que eu acho que é o 7, eu não lembro agora, capítulo 7, que diz que quando um homem ele sai pela rua e ele vai atrás da mulher estranha, que não é a sua mulher, ele vai e o seu coração é atingido como se fosse uma flecha, no coração e no fígado, e os seus pés descem à sepultura. E a sua alma, diz o texto, desce ao inferno. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu aqui falei uma vez, né, vou repetir, aquelas 3 barras que eu já ensinei aos irmãos, que podem levar um homem à ruína, sobretudo, um homem crente e um obreiro. Eu estou me colocando aqui também nesse contexto, porque quando a palavra fala aí, ela tem que falar aqui também. Né? Nós, sempre na terceira pessoa, né? Então vocês observem aqui, que 3 barras, barra de ouro, que é dinheiro, né? Conhaque São João da Barra, você já sabe o que é, e barra da saia. Nós precisamos tomar muito cuidado. Prosperidade é muito bom, a prosperidade vem para nós, mas nós temos que ter vigilância, porque a prosperidade ela traz outras coisas junto, né? Vida em sociedade. Isso é muito perigoso. Vai se comprando, adquirindo mais e mais ferramentas, vai ficando mais armado, né? E essas ferramentas que a gente vai comprando, elas vai trazendo coisas atreladas a ela, que pode nos levar a quedas, a escorregar. Então precisa tomar muito cuidado. Irmãos, vamos tomar cuidado com esse câncer chamado adultério. Isso é sério, muito sério. Deitar na cama com uma pessoa estranha, que não é a pessoa que você tem convívio, que é o teu cônjuge, que Deus deu. A Bíblia diz que aquele que despreza a mulher da sua mocidade, ele vai entrar em ruína. Quantas pessoas que estão desprezando a mulher que Deus deu para ele lá na juventude, que ajudou ele no trabalho, que ajudou ele a conquistar as coisas que ele tem, né? E vice-versa. Infelizmente, tem convenções já de igrejas aqui no Brasil aprovando segundo casamento, terceiro casamento para pastores. A Bíblia só dá uma alternativa, 2 alternativas. Ou em caso de viuvez, a pessoa ficou viúva, ela tem direito de casar outra vez. Ou então em caso de traição. Olha como é sério. Em Mateus 19, você lê em casa.
Jesus vai tratar sobre essa questão da traição e o divórcio. E ele vai dizer, eles vão questionar ele e dizer, mas Moisés deu carta de divórcio, a lei, estava citando a escritura, a Torá, a lei. Aí Jesus disse assim, mas no princípio, não foi assim. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. O princípio, sabe o que é? O princípio é maior que a lei, irmãos. Porque toda a lei está fundamentada em um princípio. Jesus está dizendo, vocês estão citando a lei para mim? Eu conheço a lei. Só que eu vou citar o princípio, que é maior que a lei. No princípio não era assim. Que nós possamos guardar no nosso coração essas palavras, e semana que vem nós vamos continuar sobre esse assunto, se o Senhor permitir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Convide alguém, irmão, você conhece, para vir a esse estudo. Vamos orar? Glória a Deus.